Vamos lá, pessoal. Retomando aqui o nosso raciocínio, nós estamos estudando atos administrativos, módulo 3 do curso Direito Administrativo com Dudu, e nós vamos começar agora, nós vamos estudar as espécies dos atos administrativos, tá bom? Qual é a primeira espécie de ato administrativo? São os atos punitivos, né? São aqueles que visam punir, aqueles que desrespeitam as normas, ou seja, visam a punição daqueles, melhor dizendo, daqueles que desrespeitam a norma, ou as normas, tá? Norma aqui, norma em sentido amplo, são as leis, e os atos normativos de natureza administrativa. Ou seja, normas de uma forma geral. E aí, o poder punitivo, os atos punitivos podem ser internos ou externos. Lá no módulo 1, nós estudamos os poderes administrativos, E eu falei para você que o poder disciplinar, é uma forma de punir internamente. Por quê? Porque o poder disciplinar, ele pune os agentes, e aqueles que têm vínculo com a administração. A gente diz que o poder disciplinar, ele pune os sujeitos específicos da administração. Já o poder de polícia é um poder punitivo externo. Por quê? Porque ele se aplica a todos e não somente aos agentes públicos ou quem tem vínculo com a administração. Então, na verdade, quando a gente fala em ato punitivo, o ato punitivo ele pode ser interno ou ele pode ser externo. Interno é o poder disciplinar para quem tem vínculo específico com a administração, ou seja, os agentes públicos ou os sujeitos que têm vínculo com a administração de uma forma geral, legal? Ou o poder de polícia, que é o ato punitivo externo, que se aplica a todos, ou seja, a qualquer sujeito da coletividade, é o chamado vínculo geral. Perfeito? Então, esses são os atos punitivos. Professor, me dá exemplo aí de atos punitivos? Vou te dar, por exemplo, vou te dar um de cada lado. Por exemplo, a demissão, Uma coisa triste pra caramba, O que é a demissão? A demissão é a sanção do servidor público quando ele comete uma falta grave e ele vai sair do serviço público. Isso aqui, é um ato punitivo do poder disciplinar, é um ato punitivo de forma interna. Professor, me dá outro exemplo. Te dou. Por exemplo, a multa. Eu parei o carro em cima da calçada e o agente público me multou, o agente de trânsito me multou. Isso aqui é poder de polícia, E é um ato punitivo de forma externa. Basicamente, todos aqueles atos que nós estudamos, no poder disciplinar ou no poder de polícia, multa, advertência, cassação de alvará, no caso do poder disciplinar, demissão, suspensão, advertência formal, tudo isso é exemplo de ato punitivo. A regra é, sempre que você vê a administração aplicando uma punição, ou seja, sancionando alguém, seja em razão do poder disciplinar, seja em razão do poder de polícia, isso é ato punitivo. Legal? Depois dos atos punitivos, eu tenho os atos enunciativos. O que são atos enunciativos? Os atos enunciativos são aqueles em que a administração... você já viu, que eu não gosto muito de método mnemônico, O método mnemônico, ele tem que ser usado quando efetivamente ele dá resultado. E às vezes eu vejo o pessoal forçando aí um mnemônico que mais confunde do que explica. Aqui ajuda, Os atos enunciativos são aqueles que, caem. O que é CAE? São aqueles que certificam, atestam ou emitem opinião. Ou seja, são aqueles em que a administração pública certifica um fato, é aquele onde a administração pública atesta um fato, ou é aquele onde a administração pública emite sua opinião. Então, quando a administração pública cai, ela está praticando um ato enunciativo. O que é CAE? Certifica, atesta ou emite opinião. Então, quando a administração pública certifica um fato,
ela emite uma certidão. Então, por exemplo, a administração pública certificou que você não deve imposto. Se a administração pública certificou que você não deve imposto, ela vai emitir uma certidão negativa de débito fiscal, né? Da mesma forma, quando a administração pública atesta um fato, ela vai dar um atestado. Então, por exemplo, imagine que você já é servidor, né? E o médico da administração pública te deu um atestado dizendo que você não pode ficar em pé, ou seja, você não pode trabalhar na atividade que você desempenha hoje. Legal? Isso aqui é um atestado. Legal? Perfeito. Agora, quando a administração pública emite, né? Quando a administração pública emite a sua opinião sobre um certo assunto, legal? E em regra, não se vinculando, ela está dando um parecer. Então, a administração pública deu um parecer, por exemplo, sobre a cobrança, né, de uma determinada taxa. Né? Taxa não, sobre a cobrança de uma determinada tarifa, que em matéria tributária faz exceção. De uma determinada tarifa. Perfeito? Cara, se liga no assunto aqui. Quando ela dá uma opinião sobre a cobrança de uma determinada tarifa, a administração pública está dando um parecer. Então, geralmente, né, quando a administração certifica, a administração emite uma certidão. Quando a administração atesta, ela emite, né, um atestado. E quando a administração pública emite a sua opinião, né, ela dá um parecer. Né? Certidão, atestado e parecer são os principais exemplos de atos enunciativos. Perfeito? Perfeito. Depois do ato enunciativo, eu tenho os atos ordinatórios. Os atos ordinatórios, não se esqueça disso, que é aqui que a prova cobra. Né? Eles são fruto do poder hierárquico, ou seja, eu verifico aqui, ó, que existe uma relação superior com os seus subordinados. Legal? Ou seja, o ato ordinatório, então, ele é fruto do poder hierárquico, né? E são aqueles atos que importam, né, em manifestações internas da administração pública. Ou seja, por exemplo, quando, né, o superior dá uma ordem ao seu quando o superior dá uma ordem ao seu subordinado para ele poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o superior emitiu uma circular dizendo que pode trabalhar sexta-feira de bermuda. Cadê esse calorzão que está acontecendo no mundo aí? Então, né, através de uma circular, o superior, ou seja, o chefe da repartição, por exemplo, emitiu uma decisão, né, interna para poder funcionar a administração pública. Com essa decisão interna materializada na circular ou num aviso, por exemplo, que sexta-feira é possível trabalhar de bermuda. Legal? Perfeito. O nome disso aqui, ó, é ato ordinatório. Eu tenho uma relação superior-subordinado e ela serve para, né, manifestações internas da administração, ou seja, são atos que tratam do funcionamento, né, e funcionamento interno de quem? Da administração pública. Os atos que tratam do funcionamento interno da administração pública são os atos ordinatórios. Né? E exemplo de ato ordinatório são as instruções, as circulares, os avisos, as portarias, os memorandos e os ofícios. Legal? Todos eles são exemplos de atos ordinatórios, ou seja, atos que tratam do funcionamento interno da administração pública, né? Manifestações para dentro da administração pública. Então, visto o ato administrativo ordinatório, temos que agora ver o normativo, né? Encerramos o ato administrativo ordinatório, né, e vamos aos atos normativos. Os atos normativos são os atos administrativos gerais e abstratos, em que, né, a administração pública regulamenta e detalha uma lei. Então, todas as vezes que a administração pública praticar um ato administrativo
geral. Geral por quê? Porque se aplica a todos. Abstrato por quê? Porque se aplica a todos em qualquer situação que tiver previsto no ato, né, normativo. Então, todos que estiverem na mesma situação, incide o ato normativo. Então, ato administrativo geral e abstrato, né, regulando e detalhando uma lei. Não é isso? É isso. Né? Quais são os exemplos, os melhores exemplos que eu posso dar, né, de ato normativo? Os decretos regulamentares, as instruções normativas, os regimentos e as resoluções. Só trocar uma ideia com vocês que agora é a hora certa para isso. Olha aqui. Nós sabemos, né, nós já sabemos que o poder normativo, né, que é o poder que gera os atos normativos, vou até simplificar mais. Ó, ao invés de chamar de poder normativo, eu vou chamar isso aqui. Vou chamar isso aqui de atos normativos. Vamos lá. Os atos normativos, eles são gênero, né? Onde a primeira espécie são os decretos regulamentares, né? Você viu aqui, ó, decreto regulamentar, o primeiro. Depois, as instruções, e não são qualquer instruções, são instruções normativas, né? É o segundo que você viu aqui comigo, ó, está no seu e-book. Depois, os regimentos. E quarto, as resoluções. Professor, tem mais? Tem. Esses são os principais. Correto? Correto. E o primeiro exemplo de ato normativo é o que a galera lá no estudo dos poderes chama isso aqui de poder regulamentar. Lembra dele? Poder regulamentar, que é o poder dado ao chefe do Poder Executivo para que ele possa regulamentar uma lei e determinar a fiel execução da lei. Isso aqui está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Então, olha para cá rapidinho. Por isso que eu não posso confundir ato normativo ou poder normativo da administração com ato ou poder regulamentar. Ou seja, os atos normativos, né, que vêm do poder normativo, na verdade é gênero, onde o ato regulamentar é uma espécie, é a espécie de número 1. Então, se eu colocar aqui, ó, ao invés de ato, ou junto com ato, eu colocar aqui, ó, poder, o poder ou o ato normativo é um gênero, onde eu tenho o decreto, né, que é um ato ou poder regulamentar como espécie. Então, por isso que alguns doutrinadores falam, né, que, deixa eu até botar aqui, eu vou melhorar isso aqui para você. Né? Ao invés de eu chamar de poder, eu vou chamar de ato. Né? E aí, ó, deixa eu ganhar espaço. Eu posso fazer isso aqui com vocês, ó. Eu posso fazer isso aqui com vocês, ó. Agora vamos chamar isso aqui, ó, de poder normativo. O que é o poder normativo? Poder normativo é o poder que a administração pública tem de criar atos normativos. A administração pública tem poder para criar atos normativos? Tem. Quem dá esse poder para a administração pública criar os atos normativos? É o poder normativo. Tá bom. E o poder normativo, ele pode ser, né, praticado, né, de 4 formas diferentes.
ele pode ser praticado por meio, né, dos atos do poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É o poder dado à administração para poder criar, né, os decretos regulamentares, ou seja, o chefe do Poder Executivo vai criar, né, decretos regulamentares para regulamentar as leis. Aí depois tem as instruções normativas, os regimentos e as resoluções. Cara, o que eu quero te explicar para você jamais confundir? Que poder normativo e atos normativos é gênero, onde decreto regulamentar e poder regulamentar é espécie. Eu não posso falar que poder normativo e poder regulamentar é a mesma coisa, que não é. E às vezes, na sala de aula, a gente até fala assim, ó, é para poder a coisa andar mais rápido, é o tempo que a gente tem. Mas aqui eu tenho que explicar, eu tenho que ser mais profundo, tá? Você tem que ter a noção que, né, ato normativo ou poder normativo é gênero, onde, né, o decreto regulamentar ou o poder regulamentar é a primeira das espécies, mas é uma das espécies. Eu não posso confundir isso, cara. Isso aqui é o começo do fim. Legal? Então, se você quiser anotar uma máxima aí no seu caderno, aqui, ó, poder normativo ou atos normativos são gênero, onde os decretos regulamentares do poder regulamentar são espécies. Então, aqui eu estou numa relação de gênero e espécie. Eu não posso confundir isso. Legal? Eu estou numa relação de gênero e espécie. Tá bom? Tá bom. E aí, pessoal, vamos aqui rapidinho, né? O que seria, então, o decreto regulamentar? A primeira espécie, né, dos atos normativos, né? É o poder, é o decreto, né, de competência do Poder Executivo, na verdade, né, do chefe do Poder Executivo, que serve para explicitar o conteúdo da lei e determinar a fiel execução da lei. Ou seja, são os decretos do chefe do Poder Executivo que regulamentam uma lei. Na forma do artigo, só dar um espaço aqui, 84, inciso 4 da Constituição Federal. Legal? Então, toda vez que você vê o presidente da República regulamentando uma lei, já sabe que isso é um decreto regulamentar, fruto, né, espécie de ato normativo, né, que é fruto, né, do poder regulamentar, que é espécie do gênero do poder normativo. Aqui, cara. Isso aqui você não pode confundir. Tá? Aqui, ó. Você não pode nem pensar em confundir. Ó. Olha aqui. Ó. Decreto regulamentar. Cara, eu vou digitar isso aqui para você. Né? O medo de ser omisso é tão grande que eu vou digitar. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui. Decreto regulamentar. É espécie de ato normativo. Assim, se perguntarem em prova de outro jeito, o que eu posso afirmar? Assim, o poder regulamentar é espécie do poder, não, né, de poder normativo. Aí tá lindo. Ou seja, né? Ó, o decreto regulamentar é espécie de ato normativo. Né? Ato normativo aqui, ó, é gênero.
Bom, da mesma forma que o poder regulamentar é espécie do poder normativo. Poder normativo é gênero. Ou seja, deixa eu te explicar aqui, pessoal, sem a mínima arrogância, com a maior simplicidade que a vida pode me ensinar a ter. Eu resumi nesse pequeno pedaço aqui de texto, 3 linhas, né, em letra maiúscula, né, eu resumi o que o livro fica 20 páginas para tentar te explicar. Por que eu falo tentar? Porque, na verdade, essa relação olho no olho aqui é que faz isso aqui dar certo. Então, quando eu falo para você, né, isso aqui está muito claro. Por quê? Olha aqui, ó, os atos normativos são gênero, onde o decreto regulamentar é uma das espécies. Da mesma forma que o poder normativo é gênero, onde o poder regulamentar é uma das espécies. Pessoal, isso aqui, quando cai em prova, em especial prova discursiva, como diria minha avó, é um pega para capar que você não tem noção. Por quê? Porque o cara não consegue, né, idealizar isso na prova. Então eu te expliquei isso através de 2 esquemas, esquema 1, legal? E esquema 2, e fiz um texto para você, né, guardar isso. Isso aqui, ó, pode ter certeza, eu já vi isso aqui cair, mas várias vezes naquelas, né, redações discursivas. O pessoal que vai fazer o TRF aqui do Rio de Janeiro, o TRF2 gosta muito disso. Os TRF de uma forma geral, né? A prova de analista, eles gostam de colocar uma redação com um tema jurídico. E aí pede para você, por exemplo, estabelecer a relação entre, né, gênero e espécie do decreto regulamentar e dos atos normativos e do poder regulamentar com o poder normativo. Tá aqui, ó, devidamente explicado, ainda com 2 esquemas de massificação para você. Legal? Eu te aconselho a você ver isso aqui, fazer o seu próprio esquema e transcrever esse texto aqui com suas palavras. E lembrando, se houver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar para mim aqui, eu refaço o esquema, faço à mão, do meu jeito, para você entender isso aqui. Legal? Tamo junto? Perfeito. E aí eu chego à 5ª e última espécie dos atos administrativos, que são os atos negociais, né? Os atos negociais, eles têm um troço interessante. Qual é? Olha aqui, ó. A vontade da administração pública, ela coincide com a vontade do particular. Professor, o senhor sempre fala particular. Quem é o particular? Particular, cara, sou eu e você. Né? Eu, você e ainda as pessoas jurídicas, né, que não fazem parte da administração. Particular, gente, né, é o chamado administrado. Né? É o administrado. Ou seja, particular, também conhecido como administrado, é quem não integra, né, a administração pública. Ou seja, é quem está na condição de cidadão, de indivíduo, né, na condição de particular, de não integrante da administração pública. Então, todas as vezes que a vontade do particular ela coincide com a vontade da administração pública, eu estou diante de um ato negocial. Professor, explica melhor? Claro que eu te explico. Olha aqui. Dá um exemplo clássico. Olha aqui. Eu quero uma licença para abrir um restaurante. Querido, a abertura do restaurante coincide, né, a vontade da administração com a vontade do particular, ou seja, da minha, eu vou ser o dono do restaurante? Claro que sim. Eu quero ganhar dinheiro. A administração quer gerar emprego e quer arrecadar também com o meu negócio. Ou seja, tanto eu quanto a administração queremos ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro, né, vendendo a comida, e a administração vai ganhar dinheiro cobrando os impostos, tributos de uma forma geral. E além disso, a administração ainda vai gerar emprego. Por isso que a licença para abrir um restaurante é um ato negocial. Porque a vontade, imagine aqui aquela balança, né, da justiça.
a vontade tanto da administração pública quanto a minha vontade, né, elas existem, elas estão na mesma linha. A administração e eu queremos a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Abrir o restaurante. Legal? Então, por isso que quando a administração pública recebe um pedido para ter uma licença, tanto a vontade da administração pública quanto a vontade minha, que vou abrir o restaurante, isso aqui coincide. Tá bom? Perfeito. Né? Olha aqui, ó. Atenção. E aí, ó, provável questão, né? As provas costumam indagar qual a classificação dos atos negociais, né? Ou seja, se o ato é vinculado ou discricionário. Querido, os atos negociais podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Merece, né, um plural aqui. Podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Legal? Isso aqui eu não posso esquecer. Os atos administrativos podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Ou seja, você vai ver comigo daqui a pouquinho, né? O ato vinculado é aquele que não depende de nenhum tipo de escolha do agente público. Na verdade, né? O agente público não tem liberdade de escolha. Ele vai agir estritamente conforme a lei, ato vinculado, né? Conforme a lei manda ele agir. Já o ato discricionário, a própria lei dá a ele possibilidade de escolha. Ou seja, a lei vai dar a ele a possibilidade dele olhar, analisar, escolher, né, a melhor saída, ou seja, a saída mais conveniente e oportuna. Tá bom? Então, né, aqui, ó, ato, né, vinculado, o agente público não tem direito de escolha. Ato discricionário, o agente público tem direito de escolha. Já vai entender isso aqui comigo, tá? Aí eu dei para vocês como exemplo a licença e as autorizações. Por exemplo, a CNH, né? Sem nenhum tipo aqui de brincadeira estúpida, né? Pessoal, a administração pública tem interesse em me ver dirigindo? Tem. Por quê? Quando a administração pública concede para alguém CNH, né, ela está desafogando um negócio chamado transporte público. É só você ver aqui na cidade do Rio de Janeiro, legal, de manhã, né, como é que é o transporte público. Parece até como é que se diz? Uma lata de sardinha, né? Todo mundo aquele mega, né, apertado. Hoje, né, o pessoal que trata da mobilidade urbana diz que, né, a CNH não é a melhor opção, né? Ou seja, dar carro às pessoas não é a melhor opção. A melhor opção é um transporte público, né, rápido e eficiente, né? Onde dentro de um ônibus eu tenho várias pessoas que poderiam estar espalhadas em vários carros causando engarrafamento, né? Mas a ideia central que todo mundo vai te explicar, por que a administração pública tem interesse em ver você com a CNH? Ela tem interesse, primeiro, que vai vender carro, né? Vai arrecadar o imposto com a venda do carro, vai arrecadar imposto com a venda do combustível, vai arrecadar imposto na venda das peças para fazer a manutenção. Ela vai arrecadar imposto com a CNH para te dar e para você renovar. E além disso, teoricamente, né, ela vai desafogar o transporte público. Então, por isso que a CNH é um bom exemplo, a CNH é uma licença, né? Licença para dirigir, é um bom exemplo de ato negocial vinculado. E eu tenho as autorizações, né? Autorização para compra de uma arma. Pô, professor, autorização para compra de uma arma de fogo é um exemplo de ato negocial? Sim. Porque quando a administração pública dá autorização, por exemplo, para um advogado que foi ameaçado de morte, ela está reconhecendo que ela não tem condições de estar em todos os lugares para fazer a defesa dele. E por isso ela viabiliza uma possível legítima defesa, né? A arma de fogo ela serve para isso. Quando alguém, ainda mais hoje, né, com o retorno das restrições ao porte de arma, ao porte e à posse da arma, né? Então, quando você vai até, né, a administração pública para poder pedir uma arma, pedir uma autorização para comprar uma arma, legal, e para portar essa arma, você tem que apresentar um justo motivo. Pô, a defesa de um advogado que reiteradamente está sendo ameaçado por uma facção criminosa, em que a polícia não vai ter condições de assegurar ele 24 horas, né, teoricamente é um justo motivo. A administração pública está reconhecendo que dando essa arma a ele tem mais chance de se defender. Respeito a opinião de quem pensa o contrário, mas é assim que se interpreta esse ato discricionário chamado autorização para comprar uma arma de fogo. Bom? Perfeito. Então, todas as vezes que a administração pública vê que a vontade dela coincide com a vontade do particular, o nome do ato é ato negocial. E sempre quando isso aqui cai em prova,
né, geralmente cai, né, através das licenças e das autorizações. Licença é um ato negocial vinculado, a autorização é um ato negocial discricionário, ok? Ok. E aí, pessoal, eu vou fazer aqui agora uma revisão, legal? E nessa revisão eu vou revisar todas as espécies de ato administrativo. A primeira espécie de ato administrativo é o ato punitivo, né? Onde a administração pública ela visa punir alguém que viola a lei, viola a norma de uma forma geral. Essa punição pode ser interna, poder disciplinar, ou pode ser externa, poder de polícia. Depois eu tenho os atos enunciativos. Os atos enunciativos são quando, né, a administração cai. Olha o mnemônico aí. Cai que ela certifica, atesta ou emite a sua opinião. Quando a administração pública certifica um fato, ela emite uma certidão. Quando a administração pública atesta um fato, ela emite um atestado. Quando a administração pública emite a sua opinião, ela emite um parecer. Legal? Parecer que, via de regra, não é vinculativo. Depois eu tenho o ato ordinatório. O ato ordinatório é aquele baseado no poder hierárquico, onde a administração pública movimenta internamente, né, o seu expediente. Ou seja, são atos que visam dar, né, movimentação, funcionamento interno à administração pública. Legal? E aí, os que mais caem em prova são, né, as instruções internas, as circulares, os avisos, as portarias, os memorandos e os ofícios. Depois eu tenho os atos normativos. Atos normativos, que são gênero, onde eu tenho várias espécies. Nunca se esqueça disso. Por isso que eu até digitei um texto aqui para você. Legal? Esses atos normativos, eles são abstratos e gerais. Gerais porque se aplica a todos. Abstrato porque se aplica a qualquer situação. Legal? E eles visam regular e eles visam detalhar uma lei. Regulamentar e detalhar uma lei. Legal? E aí eu tenho os exemplos, né? Os decretos regulamentares, as instruções normativas, os regimentos e as resoluções. Legal? Obviamente que eu nem sei se eu expliquei todos. Acho que eu só expliquei os decretos regulamentares. Vamos lá. Me deu aqui. Hoje eu estou gravando sozinho, mas me deu um tchan aqui. Então vamos lá. Decretos regulamentares de competência do Poder Executivo serve para explicar o conteúdo da lei, determinar sua fiel execução. Instruções normativas são aqueles que semelhantes aos decretos, legal? Mas não de competência, dos ministros e dos secretários, tá? Pessoal, né? O decreto regulamentar, ele é de competência do chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador ou prefeito, tá? Então, a diferença básica é que aqui, ó, né, os atos, né, as instruções normativas, é de quem está abaixo deles, ou seja, os ministros ou secretários estaduais e municipais. Depois, os regimentos, né? Os regimentos regulam o funcionamento dos órgãos colegiados. Por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Contas. Legal? O regimento interno do Tribunal de Contas, né, ele é, né, um ato normativo que visa tratar do funcionamento de um órgão colegiado, que é o Tribunal de Contas. Depois eu tenho as resoluções. As resoluções, né, que estão abaixo... resoluções que estão, né, abaixo dos decretos, elas estão abaixo dos decretos, e tratam de interesses dos órgãos, ou seja, interesse das entidades da administração. Legal? Então aqui eu expliquei aqui basicamente, né, as 4 espécies de ato normativo. Tem mais? Tem. Mas essas são as principais, tá bom? Tá bom. E aí, obviamente que, avançando, a gente tem por último os atos, né, negociais. Atos negociais são aqueles em que os interesses da administração pública eles coincidem com os interesses do particular. Basicamente 2 caem em prova, as licenças e as autorizações. Licenças, ato negocial vinculado, autorização, ato negocial discricionário. Eu vou parar aqui, porque nós já batemos né, o limite de minutos aqui que a produção pede para eu poder, para não dar problema, né? Mas hoje eu estou gravando sozinho, até poderia, mas depois ele vai ter que editar, ficar reclamando. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou parar e parando a gente vai para o próximo tópico, qual é a classificação dos atos administrativos. Ou seja, estudamos as espécies, né? Acabamos das espécies e agora vamos estudar as classificações do ato administrativo. Perfeito? VaptVupt, eu já estou voltando.